Nós vemos saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Nós vemos aqui na Palavra de Deus, no livro de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, algo interessante escrito aqui logo no início deste tão precioso livro, onde nós vemos aqui Lucas, dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a não só fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o acolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, nós temos aqui um relato de Lucas dizendo que isto aqui foi escrito para que as pessoas pudessem entender o que aconteceu ali no início da igreja primitiva, ok? Nós temos um relato dentro da Bíblia, mas sobre a pessoa de Jesus Cristo, existem provas de que ele realmente existiu fora das Escrituras, fora da Bíblia? Existem provas? Existem pessoas seculares que escreveram, historiadores, sobre Jesus Cristo? É isso que nós vamos ver e estamos vendo nesta série, ok? Vamos analisar o que escritores seculares escreveram sobre a pessoa de Jesus Cristo. O relato bíblico nós temos sobre a existência de Jesus Cristo. Agora, felizmente, nós não temos só esses relatos aqui sobre a existência da vida de Jesus Cristo. Os seus testemunhos não foram isolados, tá bom? Mas também foram corroborados por fortes evidências de historiadores seculares não cristãos dos séculos I e II, ok? Os mais notáveis são os escritos do famoso historiador judeu Flávio Josefo, ok? Que ele viveu no I século, tá bom? Então, Flávio Josefo era um historiador judeu que viveu do ano 37 depois de Cristo e morreu no ano 100. Então, portanto, ele conheceu testemunhas oculares de que andaram com Jesus Cristo. Bem, existe uma citação do livro, no livro de Josefo, chamado Antiguidades, que ele fala sobre Jesus Cristo. Veja o relato. Ele convocou uma reunião do Sanédrio e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, que foi chamado de Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de ter transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Bem, senhores, esta é uma referência indiscutível a Jesus Cristo e Tiago, pela pena de Josefo, que não tinha praticamente muito preconceito contra os cristãos, mas não era cristão, evidentemente. Josefo, além de não ser cristão, ele também não era um defensor do cristianismo, tá? Então ele apenas menciona Jesus Cristo, mas não numa tentativa de provar que realmente ele existiu. Existem muitos estudiosos que também citam Flávio Josefo para a evidência da pessoa de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada nesses documentos. Por volta dessa época viveu Jesus, um homem sábio, que se de fato se deve chamá-lo de homem, porque ele foi assim aquele que fez feitos surpreendentes e foi o professor de pessoas como querendo aceitar a verdade com prazer. Ele ganhou muitos judeus e muitos dos gregos. Ele era o Cristo.
Quando Pilatos, ao ouvi-lo acusado por homens do mais alto nível entre nós, o condenou a ser crucificado, aqueles que em primeiro lugar vieram amá-lo não desistiram do seu afeto por ele. No terceiro dia ele apareceu para aqueles restaurado a vida, porque os profetas de Deus haviam profetizado essas e inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo de cristãos assim chamada em sua homenagem ainda não desapareceu até hoje. Bem, a validade dessa citação foi desafiada e muito debatida por alguns estudiosos e agora é geralmente aceita como tendo interpelações ou adições ao texto. A validade desta citação foi desafiada e muito debatida como verdadeira por estudiosos, e principalmente porque cita Jesus como Cristo, né? Então é um tipo de linguajar que provavelmente Joséfo não usaria. Bem, apesar dessa realidade, eu coloquei a citação inteira, né, para a conscientização daqueles que estão familiarizados com ela. No entanto, também é geralmente aceito que há um núcleo original e geralmente aceito que menciona Jesus e a sua existência. Acredita-se por um número considerável de estudiosos que o núcleo desse texto seria o seguinte: e a tribo dos cristãos, assim chamada após ele, ainda não morreu até hoje. Bem, em apoio a esta visão, um apologista chamado Evan Milton indica que os estudiosos adotaram a teoria da autenticidade parcial, explicando que esse trecho reflete o estilo típico da escrita de Joséfo. Sendo mais enfático, essa afirmação de uma autenticidade parcial tem um apoio esmagadora da maioria dos estudiosos. Bem, por causa da aceitação generalizada da menção de Jesus por Joséfo como autêntico, pensei nessas duas declarações que apresentei as duas para vocês terem ideia daquela que é mais correta, a segunda, do que é a primeira praticamente. Mas eu citei para curiosidade. No entanto, para aqueles que precisam de mais evidências, felizmente existem tais provas, ok? As evidências de apoio não poderiam ser declaradas mais explicitamente do que nas palavras de Tácito, né, o governador romano da Ásia, escrevendo em 116 e 117 depois de Cristo. Então, quando ele se referiu aos cristãos durante a perseguição por Nero, em sua declaração, ele diz o seguinte: Cristo, de quem o nome teve sua origem, sofreu a punição extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de nosso procurador Pôncio Pilatos, e uma superstição mortal, assim verificada para o momento, novamente eclodiu, não apenas na Judéia, a primeira fonte do mal, mas também na cidade de Roma, onde todas as coisas eram herdadas e vergonhosamente aceitas em todas as partes que vinham do mundo, se encontravam e se tornavam populares. Bem, essa declaração de Tácito, um inimigo, né, do cristianismo, dá apoio mais eloquente ao relato do Novo Testamento de Cristo, ok? Pois corresponde exatamente à história romana da época, identificando Tibério como imperador, conforme está aqui na Bíblia, em Lucas, capítulo 3, verso 1. A Bíblia também nos mostra que Pôncio Pilatos era o governador daquelas regiões, conforme Mateus capítulo 27, versículo 2. A execução de Cristo como criminoso também é relatado em Lucas 23. Isso ocorreu na Judéia, conforme Lucas 23, verso 7, e que o movimento se espalhou, né, os cristãos, de Jerusalém para Roma, conforme Atos capítulo 1, verso 4 e capítulo 28, verso 14. Para obter mais uma referência inicial a Jesus Cristo, Plínio, o governador da Bitínia, outro oponente do cristianismo, escreveu ao imperador romano
Trajano, por volta de 110 depois de Cristo, reclamando sobre os cristãos que naquela época haviam se infiltrado na sociedade romana. Ele descreve a adoração dos cristãos e o estilo de sua vida piedosa. Bem, Plínio escreve o seguinte: eles sustentavam, no entanto, que a quantidade de sua culpa ou erro tinha sido esta, que era seu hábito em um dia fixo reunir-se antes do amanhecer e recitar em turnos uma forma de palavras a Cristo como um Deus. E eles se obrigavam a um juramento, não para qualquer crime, mas para não cometer roubo ou adultério, para não quebrar a sua palavra e para não negar um depósito quando exigido, e para se reunir novamente para levar comida, mas comida comum e inofensiva. É uma evidência convincente de que no ano 110 depois de Cristo, e naturalmente antes disso, Jesus Cristo era um personagem conhecido. Os cristãos existiram e o cristianismo impactou seu mundo em uma escala grande o suficiente para causar séria perturbação às autoridades romanas. Esses exemplos são suficientes para convencer qualquer pessoa de mente aberta de que as pessoas no tempo de Jesus e alguns anos seguintes escreveram sobre ele e tão facilmente e naturalmente foram influenciados por esse personagem, tá? Assim como hoje, que pessoas escrevem sobre pessoas influentes do nosso tempo, sem qualquer medo de contradição ou negação de seus atos. Hoje escrevem sobre pessoas populares e até mesmo algumas pessoas que não são tão populares, para destacar ou dar informações sobre elas, em vez de tentar provar sua existência, o que é inquestionavelmente aceito por todos. Isso é o que aqueles escritores fizeram ao escrever sobre Jesus Cristo e seus seguidores de seu tempo. Portanto, senhores, existem provas fora da Bíblia de que realmente existiu a pessoa de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.